Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Formas de Sentimentos Intuitivos e Formas de Pensamento. É muito importante cada um lembrar assim que para a pessoa ter uma alegria, ela também teve que ter uma forma. Então nós tínhamos que trabalharmos assim, mas na alegria, na satisfação que existe quando a gente faz um ato bem feito. É bem importante assim quando esse ato é bem feito, um sorriso, uma maneira. Então nós criamos formas e essas formas são vivificadas. Então cada pessoa tem que lembrar assim, que quando foi feito um ato ou uma palavra boa para uma pessoa, aquela pessoa que recebeu ficou feliz. Aquele que fez o ato, tempos depois ele lembra daquela cena e ele fica feliz também. Então nós estamos acostumados a ver somente a inveja, os ciúmes, a cobiça, a vingança. Isso existe. Mas acontece que nós também tínhamos que trabalhar nesse outro lado. E nós tínhamos que ter um procedimento dentro de nós de observar os nossos pensamentos. Tem um ensino muito importante que fala assim: conservai puro o foco dos vossos pensamentos. Com isso, a pessoa estabelece a paz e ela torna-se feliz. Quer dizer que os pensamentos é bem importante a gente estar atento a quadros que a gente vê. Muitas vezes a gente vê quadros e depois a gente fica lembrando daqueles quadros e desenvolve dentro de nós um sentimento de vingança, de maldade, de achar que teria que ser diferente. Então nós temos que trabalhar de uma maneira que nos possibilita a diminuir a visão desses quadros. Passar a ter um interesse mais pela beleza, pela nobreza, pela polidez. Porque quando vemos quadros que desenvolvem em nós um sentimento de descontentamento, esse quadro também volta um tempo depois. Do jeito que volta aquele pensamento bom, aquele jeito bom que a gente teve, aquele sorriso, aquela maneira agradável que foi feita para aquele um, para aquele outro. Então, nós tínhamos que observarmos assim, o jeito bom. E esse jeito bom é a vida toda. Então nós sabemos assim que tem nomes, né? Quando a pessoa não é boa, tem muitos nomes. Então nós tínhamos que ter esse cuidado. E nós sabemos assim que é bem importante, porque temos que lembrarmos assim que a vida é um presente do Criador para nós. Quer dizer que o jeito que nós vivemos, o Criador nos presenteia. E nós tínhamos que nos encontrarmos assim, mais atentos, para poder ter uma maneira de ter uma retribuição. E essa retribuição a gente sabe assim que precisaria de ser conforme nós recebemos. Com gratidão, com alegria, com maneira nobre, polida, que é bem importante assim, porque se nós trabalhamos de uma maneira que recebemos tudo, se fizéssemos um pouquinho de movimento, não precisaríamos de fazer pedido ao Criador, porque Ele nos possibilita. É só observar na nossa moradia, na hora da alimentação. Sempre tem os alimentos e a possibilidade de ter os alimentos. Quer dizer que para outras coisas, se nós ficarmos atentos, nós não precisamos de fazer pedidos. Isso é bem simples assim, bem prático da gente ir observando. Nós sabemos assim que do jeito que a gente pensa, a gente irradia. Isso é verdadeiro.
A gente pode observar assim que se uma pessoa se encontra irritada, nervosa, os que estão nas imediações distancia daquele. Quer dizer que as irradiações, e a gente vai observando com os animais também. Então essas irradiações são verdadeiras. Só que tem coisas assim bem importantes que nós precisaríamos de lembrar. Do jeito que nós irradiamos, que o outro, se for irradiação boa, o outro fica feliz, o outro o aproxima. Se não for irradiação boa, as pessoas são dispersadas. Quer dizer que do jeito que nós fazemos para lá, nós fazemos para dentro de nós. Que é bem grave assim, a pessoa muitas vezes machuca e torna a bater a mão machucada. Quer dizer assim que a pessoa está punindo ela mesma. Quer dizer que em vez de desenvolvermos uma maneira de perceber como fizemos aquele comportamento, nós ficamos machucados, qual o procedimento que precisamos de ter para executar novamente a função e não machucar, porque quando a gente vê um machucado, a gente sabe que aquele machucado dói. Então a pessoa tem comportamentos assim. Quer dizer que, num momento assim, a pessoa devia de lembrar assim, que ela precisa de encontrar-se mais presente naquilo que ela está fazendo, mais voltada para ela mesma. Então, muitas pessoas têm, muitas vezes, o costume de ficar ouvindo aparelhos elétricos, eletrônicos, durante uma função. Mas a gente sabe que, independente da pessoa, ela dispersa um pouco. Quer dizer que numa função que ela está trabalhando com um instrumento cortante ali, no seu trabalho ou na moradia, tem possibilidade então de não ficar bom o trabalho. Ou uma outra função também. Quer dizer assim que nós precisamos de desenvolver aquela condição bem importante de viver o presente. De nos encontrarmos presente com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Porque muitas vezes quando acontece um fato, aquela pessoa que aconteceu o fato com ela, que foi um transtorno na vida daquela pessoa, e para aqueles que se encontravam nas suas imediações, quando ela faz o relato, ela fala que não sabe aonde estava com a cabeça. Quer dizer que onde os pensamentos da pessoa estavam. Porque nós sabemos assim que os pensamentos têm forma. Isso é bem importante a gente lembrar assim. Numa pequena escala nós vemos a criança precisa de fazer um trabalho da escola, então ela fala que a recomendação para fazer com aquele material, então providencia a compra daquele material. Quer dizer que o que foi falado, o que foi pensado, agora está na forma, está providenciando a possibilidade de dar forma. Então nós damos formas, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. E os sentimentos, ele tem uma coisa bem importante assim. A forma dos sentimentos intuitivos, ela tem duas energias, a energia enteal e a energia espiritual. Então, se a pessoa usa erradamente essa energia, do jeito que aquela pessoa teve uma vibração, que as pessoas que se encontravam nas suas proximidades desapareceram, quer dizer que dentro dele ele também envenenou o seu sangue. Isso é bem importante a gente lembrar assim. Quer dizer que as formas que nós fazemos, se não são boas, ficam impregnadas dentro de nós. Então todas as formas que nós fazemos ficam assim, dentro de nós. Só que aquelas formas que as pessoas repeliram, desapareceram, são mais fortes ainda. Porque o número de pessoas que pensam coisas que não são boas é um número maior do que as pessoas que pensam coisas que são boas. Porque nós sabemos assim que a forma do amor coerente é muito pequena as pessoas que usam um amor coerente. Um amor que instrui, um amor que tem o posicionamento, um amor que tem a pureza. Não é somente o amor. Porque quando é somente o amor, fica bem fácil assim da gente ir confirmando dentro da moradia. O jeito que o filho veste, o cabelo do filho, como a pessoa se encontra desalinhada. Isso é bem importante a gente lembrar assim, que a elegância também está de acordo com como a pessoa é evoluída. Se não tem nenhuma elegância, então aquela pessoa não é evoluída, porque ela não se percebe.
formas de pensamentos, formas de sentimentos intuitivos. Então as formas são verdadeiras. Então a responsabilidade de cada um de ir observando que dentro da pessoa teria que estar numa condição de pureza, porque do jeito que ele pensa e ele tem alegria, então quer dizer que dentro dele, a vida dele, quando ele lembra daqueles atos, ou aqueles atos vêm, porque as formas são assim, né? Construímos a forma com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então essa forma, com o tamanho dela, ela desprende de nós. Depois ela começa a atuar por ela mesma. Isso é bem grave assim. E a gente vai observando o que é verdadeiro, porque se eu lembro daquele ato bom que eu fiz, e aquele que recebeu aquele ato ficou feliz, eu lembro do princípio que aconteceu para aquilo. Se o ato não foi bom, independente da minha pessoa, aquele ato também vem. Mas o ato bom possibilita aquela condição muito importante, porque na vida, se nós analisarmos, a vida é uma harmonia, em todos os sentidos. Quer dizer que embaixo de uma árvore grande, aquele agricultor não planta nada, porque vai faltar sol para aquele novo plantio que ele fez. Então quer dizer assim, tem que ter o equilíbrio. Então a vida de cada um é esta condição. Cultivar pensamentos puros, pensamentos nobres, maneiras nobres. E a pessoa tem que lembrar assim que ela precisa de encontrar-se preparada. Não podemos assim descuidarmos, porque muitas vezes nós queremos dar uma atenção para uma pessoa e ela está com um outro propósito de vida, com uma outra finalidade, com uma nova maneira para a vida dela. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando com a criança pequena. Ela faz uma pergunta, se o adulto amplia aquela resposta, a criança dispersa. Quando a pessoa faz uma pergunta pedindo uma informação de uma localidade, aquele que dá a informação, ele dá uma informação pequena, se ele é bem coerente. Se for muito trabalhoso, tem muitas viradas para a direita e muitas para a esquerda, ele fala até um tanto, porque ele sabe que aquele que está ouvindo não tem como armazenar todas aquelas informações. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que ter essa capacidade também com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e nos encontrarmos preparados para ver aquele que vem na nossa direção se tem a possibilidade dele receber um sorriso ou de receber uma maneira que fica passando sem ser percebido. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho, que a vida da pessoa teria que ser assim, construindo o futuro dela. E nós temos que lembrarmos que o futuro nosso não é somente do pão que nós precisamos de todo dia, não é somente de termos a moradia, é de termos uma condição interna que nos possibilita uma segurança, uma determinação, uma maneira de ser feliz. Porque a felicidade não está relacionada a termos isso ou não termos aquilo. A felicidade está relacionada de como a pessoa compreende a vida e qual o procedimento que ela está tendo em relação à sua vida. Então é bem importante assim a gente ir conhecendo os procedimentos que cada um precisa de ter. Temos que saber assim que é de responsabilidade individual a construção dos pensamentos e dos sentimentos. E é bem sério assim, porque quando nós nos envolvemos com os pensamentos, a forma dos pensamentos muitas vezes não é duradoura, porque falta aquela energia espiritual para vivificar aquele pensamento. Então, mas se a pessoa descuida, ela começa a vivificar os seus pensamentos. Ela muda a expressão do seu rosto, quando vê ela está conversando sozinha, ela já formou numa condição de debate sobre aquilo que ela estava pensando, e aquilo que ela estava pensando foi uma força que entrou dentro dela e que gerou aquele tipo de pensamento. Então a nossa vida é assim, a pessoa tem que conservar puro o foco dos seus pensamentos e dos seus atos. Formas de sentimentos intuitivos, formas de pensamento.
Isso é físico e é verdadeiro, porque nós já sabemos assim que em todas as escalas os sentimentos, as formas dos sentimentos, elas são mais fortes do que as formas dos pensamentos. E muitas vezes as formas dos pensamentos não vão para frente. Então é só observar assim, a pessoa quer fazer um projeto e depois ela faz os desenhos, e como ela tem outro propósito, porque ela percebe que ela vai demorar muito tempo para realizar aquele projeto, ela larga aquele projeto. Então aquelas formas de pensamento não são vivificadas. As formas dos sentimentos intuitivos, essas são vivificadas. E é bem importante assim, quando a pessoa tem pensamentos bons, tem sentimentos bons para os seus semelhantes, fica bem fácil assim da gente ir observando que fala que aquela pessoa tem algo especial. Isso é bem interessante porque quando gosta de animais, os animais aproximam daquela pessoa. Quer dizer que o que a pessoa está irradiando, isso é verdadeiro. E as irradiações a gente sabe que são verdadeiras, porque no caso da cozinha, da moradia de cada um de nós, é físico, porque tudo aquilo que vai ser feito para o almoço já está morto. A carne, os legumes, se deixa mais um pouco, mais um dia ou mais dias, já estragou. Então já se encontra numa condição de morto. Quer dizer que aquela pessoa que tem aquela habilidade, ela vivifica no preparo aqueles alimentos. Quer dizer que o jeito que a pessoa atua na vida tem possibilidade, então, de vivificar aqueles alimentos que foram preparados. Porque quando as pessoas chegam, fala que cheiro bom, como está gostoso. Quer dizer que foi o sentimento daquela pessoa que possibilitou que tivesse uma transformação. Na nossa moradia também nós tínhamos que ter um tipo de pensamento assim, que possibilitasse aquela moradia ficar em harmonia, ficar agradável, do jeito que nós vivemos, do jeito que nós pensamos. Então aquela moradia ficar muito boa, da pessoa ficar dentro daquela moradia. E do jeito que muitos vivem, e a gente vai observando assim, que aquela moradia, que aquelas pessoas que saem do trabalho, que não vão direto para a moradia, que passam ali, que encontram com os conhecidos e ficam ali, que normalmente são para costumes que prejudicam a saúde, então a moradia daquelas pessoas não são boas. E é bem sério, porque normalmente nós culpamos o destino, e nós sabemos assim que o destino não tem nada a ver, porque do jeito que uma pessoa vivifica aquela moradia e ela tem pressa de voltar para aquela moradia, porque ela sente muito bem naquela moradia, aquele outro não vivifica a moradia. Então a moradia daquele outro ficou sem importância. Essa é a maneira que nós tínhamos que nos encontrarmos percebendo como nós somos, como nós estamos fazendo para a nossa vida. E nós tínhamos que ampliar um pouco mais, porque nós sabemos assim que tem crianças que chegam nessa terra e que são muito bem recebidas, com saúde, com maneiras boas, providencia tudo para aquela criança. Tem outras crianças que chegam nesta terra e que praticamente nem são recebidas. Então nós tínhamos que fazer um trabalho, qual é o procedimento que a pessoa teve, que aquele espírito teve numa época anterior, que agora ele está colhendo. Então o destino é assim. Se a pessoa hoje não valoriza a sua moradia e ainda culpa outros, quer dizer que numa sequência, possivelmente aquela pessoa não terá moradia. Isso é bem grave assim. Então a nossa responsabilidade não é para o presente, é para a sequência da nossa existência, porque 80 anos de vida não é uma referência. Isso é bem interessante assim. Então a pessoa tinha que ter muito cuidado com o jeito que ela está vivendo, com o jeito que ela faz com ela mesma. Porque nós não fazemos as coisas para os outros. Então, para fazermos as coisas para os outros, teríamos que nos encontrarmos numa condição de polidos, de coerentes, de ter uma bondade dentro de nós desinteressada. Porque normalmente o que nós fazemos para os outros é com uma bondade de interesse, de ser reconhecido,
de lembrar assim que o presenteamos, qual é o procedimento que ele está tendo com aquele presente que ele recebeu. E agora, se a gente observa esse tipo de comportamento, a gente vai observando que a pessoa não deu o presente, ela emprestou. Porque agora ela está querendo referência daquilo que ela possibilitou para o outro, daquilo que ela está possibilitando. Então é bem importante a gente ir observando como é que a gente está desenvolvendo o sentimento intuitivo dentro de nós. Isso é físico, isso é verdadeiro. O procedimento que nós precisamos de continuar tendo. Então é da nossa responsabilidade assim de ir observando como nós estamos caminhando na vida. E tem aquela importância assim de saber que lá na frente tem que dar certo. E que nós não podemos contar assim com esse ou com aquele, porque se a gente precisar. Não, o jeito que eu estou comportando, a minha maneira de ser, eu não vou precisar. Nem desse, nem daquele. Então eu preciso de fazer as coisas porque eu faço para mim. Não é que os outros tenham que ter uma responsabilidade comigo no futuro. Formas de sentimentos intuitivos e formas de pensamento. Então, nós sabemos assim que o sentimento intuitivo, ele tem dois tipos de energia. A energia espiritual e a energia enteal. A energia enteal é aquela energia que quando nós vemos a natureza que ainda não sofreu interferência do espírito humano, ali nós podemos falar que a energia ali é enteal. Não sofreu interferência, então mantém o equilíbrio. A energia espiritual é essa que nós temos, que nós usamos, que nós temos a capacidade de dar vida àqueles alimentos, que nós temos a capacidade de pegar aquela criança, de colocar no colo e acalmar aquela criança, de possibilitar que aquela criança fique tranquila, porque ela tomou um susto, ela teve um acidente, ela machucou-se. Então, além da dor, tem o desespero. Essa energia que nós temos tem possibilidade de equilibrar aquela criança e de fazer com que a dor que ela está sentindo pare de doer. Então, nós temos esse tipo de energia e nós temos a capacidade de transformar. Mas nós tínhamos que nos encontrarmos numa condição bem importante de ficar grato ao Criador pela sua bondade, de nos ter possibilitado a vida e de nos encontrarmos numa condição agora que nós estamos fazendo a transformação da energia que nós recebemos, da energia que nós temos e que nós estamos vivificando aqueles com quem nós relacionamos, aqueles com quem precisa dessa energia. E nós temos que ter esse trabalho também com a nossa moradia, de maneiras que a nossa moradia fique agradável, que nós venhamos a ter aquela alegria de ir para a moradia. E que nós temos que aprender a valorizar aquilo que nós temos. Que nós estamos sempre querendo algo que não temos, mas aquilo que nós temos, nós não valorizamos. Com isso, nós não vamos solidificando aquilo que nós precisamos. Porque é dentro de nós aquilo que nós precisamos. É ter paz, é irradiar coisas boas. Para a pessoa ter uma irradiação boa, ela tem que ter paz. Isso é físico, isso é verdadeiro. E nós temos que ir observando assim a maneira que nós somos, como nós nos comportamos, o esforço que nós temos que fazer para continuar melhorando. E nós tínhamos que lembrarmos assim, que os auxílios se encontram à nossa disposição, toda a época da nossa existência. Se a pessoa tem algo que ela precisa de solucionar, se ela dedica um pouco ao estudo do livro Na Luz da Verdade, ela vem ter aquela condição que ela precisa. Isso é bem importante assim, porque os ensinos, eles se encontram numa condição superior ao nível que nós estamos. Então, se a pessoa precisa de uma solução, ela tem que ter uma elevação dentro. E a solução, muitas vezes, é não pensar. É não pensar, é não sentir aquilo que não é da nossa conta. Esse equilíbrio tem que ser verdadeiro.
Então a pessoa tem que lembrar assim, que todo o benefício que ela faz, ela não faz para as outras pessoas, ela faz para ela, porque nós vamos colher aquilo que nós estamos fazendo. Do jeito que as pessoas têm vontade de ter coisas boas, quer dizer, a moradia agradável, a pessoa ser agradável, a pessoa ser simpática, a pessoa ter aquela condição assim que os outros aproximam-se dela, e quando aproxima-se daquela pessoa sentem bem, então a pessoa tem aquela maneira boa de possibilitar. Riqueza é isto, a pessoa compreender a vida e ter a condição de continuar compreendendo e caminhando em direção correta. Quer dizer assim, quando nós caminhamos por desvios, nós sabemos assim que muitas vezes nós temos que voltar no ponto em que saímos do caminho certo. Quer dizer que o caminho da luz é aquela condição bem importante, é gradativo. E a pessoa tem que lembrar que ela não pode dar saltos. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrarmos assim, que muitas vezes, em muitas épocas da nossa vida, nós falamos que a vida está uma correria. Pode acontecer que esteja realmente, mas nós temos que lembrarmos assim, que normalmente nós também diminuímos o ritmo, ou muitas vezes nós não temos a capacidade para fazer aquilo que nós estávamos pretendendo fazer. Então, como não temos a capacidade, nós vamos caminhando devagar, porque nós vamos revisando aquilo que está sendo feito. Quando a pessoa tem a capacidade e ela sabe da perspectiva, do horizonte que ela está querendo, então muitas vezes ela fala que não tem tempo, mas precisa de ver se ela não diminuiu a norma do tempo dela em executar mais lentamente aquelas funções. Então o Criador nos possibilitou tudo o que nós precisávamos. E é bem importante assim, porque muitas vezes a pessoa vai refletindo e vai vendo que ela se encontra no grau em que ela tem a capacidade de desempenhar. Para ter um outro grau, a pessoa tem que fazer um novo esforço. Então esse novo esforço vai mudar a irradiação do sangue da pessoa e ela então vai ter a capacidade de ficar impregnada com aquilo que ela está pretendendo. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta orientação. E as formas dos pensamentos, dos sentimentos intuitivos são vivificadas. Se são formas boas, a pessoa fica impregnada e ela vai irradiando. Se não são formas boas, aqueles que estão pensando de qualquer maneira também vão ficando impregnados. Então eles também naturalmente têm um procedimento de irradiar que aqueles que o conhecem procuram evitá-lo. O procedimento é individual, o esforço que cada um tem que fazer é com ele mesmo. Se a pessoa quer ter uma vida de harmonia, ela tem que lembrar que ela que precisa de harmonizar o ambiente em que ela vive. Não podemos falar qualquer palavras, não podemos ter nenhum comportamento inadequado, porque nós trazemos para as nossas imediações os fluidos desse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Então, para as nossas imediações, a pessoa tem que lembrar assim, para ela se encontrar sempre lúcida na sua vida de todos os dias, ela tem que esforçar-se. E o esforço não é para um período, é todo um instante. E é bem sério, porque no caso dos pensamentos, quando a pessoa percebe, ela não memorizou ou nem percebeu aquilo que ela estava estudando. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nos tornarmos capacitados para a nossa vida interior.